Papo Reto com Vicentinho, o podcast da dignidade. Eu estou com a camisa azul, cor de Iemanjá. Estou com um relógio Oriente de 35 anos, automático. Estou com óculos das lentes um pouco grossa. Meu cabelo é um cabelo indígena com África. Eu sou uma mulher afro-indígena, estou com um pano amarelo, estou ouro. com ouro, estou com uma roupa, né, baiana, uma roupa de candomblé, um pano laranja. Muito bom. Tenho 1,76 m, mas estou sentadinha, então eu sou uma mulher afro-indígena, sou uma mulher que está aqui muito feliz e cumprimento aí todas as pessoas. Olá, meu povo! Companheiros e companheiras, nós tivemos nestes dias votações importantes e conquistas que agora podemos já comemorar, não é? Afinal de contas, hoje, dia 2, todo mundo vai receber o seu pagamento e vai perceber uma diferença. Por quê? Porque não foi cobrado o seu imposto. Imposto zero para quem ganha até R$5.000, mas benefício para quem ganha até 7.350. Votamos com orgulho, Lula sancionou e agora o efeito vai ser agora. Só falta a gente conquistar o fim da jornada do 6x1. Mas vocês acham que eu vim aqui falar sobre isso hoje? Não, pessoal. Recebo aqui a nossa querida líder, autoridade religiosa de Franco da Rocha e toda a região, por que não dizer do Brasil, viu? Porque esta jovem mãe representa a dignidade da mulher, a força da religião e o carisma do nosso povo que vem desde a África manifestando a sua fé. Aqui está entre nós a nossa querida Iá Tânia. Iá significa mãe, mãe Tânia. Eu quero dizer, mãe, que ao lhe convidar, foi na certeza de que nós temos uma parceria. E qual é a parceria? O direito de se fazer cumprir o que está escrito na Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 6º, que diz que o país é um país laico, que permite e aceita e respeita todas as manifestações de fé, portanto todas as religiões, e assegura o direito e a proteção a esse exercício. Só que nem tudo é assim. E quando se trata de comunidade de matrizes africanas, a gente percebe bem a diferença. Não à toa a diferença. Não é à toa, Iá Tânia, que eu tenho me envolvido com essa luta no Congresso Nacional. Sou autor de várias leis, como o Dia da Umbanda, 15 de novembro, eu sou o pai dessa lei. Eu sou autor da lei que criou o Dia Nacional, aliás, que criou o hino nacional à negritude, que é o único hino oficial como lei que fala dos orixás, que fala de Aruanda, que fala da luta do povo da África. E entre outros projetos que tramitam, mas tem uma outra lei muito especial, sancionada pelo presidente Lula no dia 6 de janeiro desse último mandato, 2 dias antes daquele ataque criminoso à democracia brasileira, que é o Dia Nacional das Comunidades de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, para que o nosso povo saiba e compreenda que a existência da religião não pode ser uma coisa de tolerância, não. As pessoas não querem tolerância, querem ser respeitadas. E por isso, nesta luta, eu convido hoje, no dia de Iemanjá, a nossa Iá Tânia para dialogar conosco, nos ensinar, trocar sua experiência de vida. E falar em experiência, Iá Tânia, seja bem-vinda e conte um pouco da sua história, sua casa, seus filhos, como você iniciou, o que significa esta luta tão respeitada que a gente tem acompanhado. Axé. Axé. É um dia muito especial, dia de nossa mãe Iemanjá,
Então, primeiro aqui eu vou fazer os meus cumprimentos, saudações ancestrais e tradicionais a todo o nosso povo de Axé, a todas as mulheres, as grandes Ialorixás, as divindades ancestrais femininas. Aqui eu as reverencio, né? Porque o candomblé é matriarcal aqui no Brasil, né? Então reverencio aqui toda a minha ancestralidade feminina. E também, em sequência, eu cumprimento o deputado Vicentinho e toda a nossa ancestralidade masculina. Axé, sou Tânia Vitor Lima de Castro, conhecida por Iatânia, que quer dizer Mãe Tânia. Eu fui iniciada muito cedo na religião do candomblé, ainda no início da A senhora é herdeira, não? Não, não sou herdeira, né? Meus pais são nordestinos, minha mãe sergipana, meu pai soteropolitano. E eu sou potiguar. Minha mãe uma mulher indígena e meu pai um homem preto. Minha mãe uma pessoa da roça, com muita resistência, veio trazendo os meus parentes, meus tios, que minha mãe ficou órfã, né? Meus avós faleceram muito cedo. E ela foi trazendo aqui para o ABC, para a região de São Bernardo do Campo. Tenho muitos parentes no ABC, tios que trabalharam. Foram metalúrgicos, talvez. Metalúrgicos, trabalharam na Ford, na Volkswagen, e ali tenho bastante familiares ali, parentes, aliás, na região do ABC. Então, sou mãe, sou avó, sou mãe de 4 filhos, 2 casais, né? Minha filha mais velha tem 36 anos, sou avó de 8 netos. Eita, que maravilha! Casei cedinho, né? Sim. Tudo muito cedo, né? E minha filha mais velha tem 36 anos, tenho 7 netinhas e 1 netinho. Parabéns. Sou produtora cultural, sou presidente da ACAFRO, Associação Cultural Afro-Brasileira na cidade de Franco da Rocha. Então, me iniciei no início aí da adolescência, mas adentrei o candomblé aos 7 anos de idade por um problema de saúde, né? Essa religião que acolhe, que abraça, que as pessoas não conhecem, mas que trabalha ali, que tem um trabalho social, psicológico, um acolhimento maravilhoso dentro das comunidades. Fui presidente do Conselho de Igualdade Racial em Franco da Rocha por 2 momentos. Fui presidente do Conselho de Cultura. Participei do Conselho da Mulher, do Diversidade Sexual. Hoje estou, inclusive a nossa primeira reunião do ano, do SECO, né, do Centro de Convivência das Pessoas com Deficiência. Sou mãe atípica, tenho um filho que é PCD. Então tem vários motivos aí pra gente, sou ativista, né, militante ali, né, contra o racismo. E essa é a Tânia, 53 anos de idade, 45 dentro da religião e com uma, assim, bem potente, uma atuação bem potente contra o racismo religioso. Porque a nossa, não é intolerância religiosa em relação às religiões de matriz africana, está associada ao racismo religioso. Então isso é muito mais, além do que a intolerância religiosa. Oh, mãe. Acho que eu falei um pessoal, pouco aí. Nossa, olha, imagine o simbolismo dessa mulher, a primeira a participar do nosso podcast Papo Reto com Vicentinho. Quero mandar um abraço para todas as mães, Ialorixás, as iais, os pais, os amigos que não só professam a fé, mas como também lutam, como é o exemplo da nossa mãe. Vocês têm certeza que ela foi muito bem escolhida, sem descaracterizar, nem sem desconsiderar ninguém. Sim. Mulher, negra, lutadora, conhece o seu papel. Falta a nós conhecermos o papel dessas autoridades, que além de tudo são grandes educadoras sociais. Mas, e a Tânia? Continuando o nosso diálogo, o pessoal fica muito em dúvida. Me diga, por que fala nações do candomblé? Tem vários tipos de candomblé, é isso? E é a origem da palavra candomblé.
Então, né, o candomblé, ele foi uma religião, veio do tradicional iorubá, porque no tempo da escravização, essas pessoas escravizadas, que ninguém nasce escravo, né? Essas pessoas Não. escravizadas que vieram sequestradas de vários lugares da África. E as pessoas às vezes não sabem que a África é um grande continente. Sim. Então vieram levas de várias regiões, né? Iorubás, Bantos, Jejes, enfim. E por isso nós temos essas nações. Porque em África nós temos o culto tradicional. Em cada região se cultua uma divindade, somente um orixá. Por exemplo, lá em Franco da Rocha se cultuaria somente a divindade Oiá. Mas com essa contribuição tão rica que o nosso Brasil foi contemplado, infelizmente, através da escravização de pessoas, desse terror, desse horror, nós tivemos a contribuição cultural e religiosa de vários lugares. Por isso que são as nações do candomblé. Ah, muito bem. Então, os primeiros a chegar foram os bantos, né, que trouxe essa palavra candomblé, que vem do candombelê, né, que fala sobre esse lugar, esse terreiro, né, esse modo de cultuar as divindades aqui no Brasil. A propósito, mãe, eu tenho um outro projeto, que é o que cria o Dia Nacional das Culturas Banto. Isso foi uma proposta que me foi apresentada pelo pai Valmir, lá no município de... aqui na grande São Paulo. Confesso que o nome eu não consigo me lembrar, mas vou falar daqui a pouco. E o projeto também tramita. É uma luta que a gente tem feito para reconhecer, resgatar, e por isso essa explicação que você está dando, ela é fantástica. Pode continuar, Sim, por favor. então, tivemos a contribuição. Então, aqui no Brasil, nós cultuamos as divindades e suas variações, 16 orixás e suas variações. E eu sou do candomblé de Queto, que é Iorubá, né? Então, por isso que tem. E é importante esse dia, essa lei, porque comemora também e ensina as pessoas. Eu procuro falar de um modo muito mais popular para que o nosso povo possa compreender. Porque a grande maioria dos terreiros estão aonde? Dentro das quebradas, dentro das periferias, porque o nosso povo escravizado saiu numa liberdade, numa falsa liberdade, onde não tinha terra. Então ocuparam, então as grandes favelas, as grandes comunidades, né, acolheram o nosso povo, e aí nós temos grandes casas também dentro das comunidades. Esses quilombos urbanos são muito importantes. O nosso terreiro, eu sou dirigente do Ilê Bela Quetoela Bará, na cidade de Franco da Rocha, tem a Cafra, mas tem o terreiro, né? A Casa do Poder de Oiá. Então, é um quilombo urbano, onde nós temos resistência ali, um serviço social muito forte, famílias que são atendidas e acolhidas, principalmente as mães solo. Nós temos lá 2 projetos que estão no calendário do município, como lei municipal, que é as Águas de Oxum, falando sobre o meio ambiente, onde a gente incentiva os terreiros a manterem ali um trabalho todo pensado no meio ambiente, né? E nós entregamos um presente para a Mamãe Oxum e levamos capacitação para o meio ambiente. E temos a lavagem da escadaria da Igreja do Bom Jesus da Paradinha, que vem como ato interreligioso pela paz, com o apoio da Diocese de Bragança Paulista. Olha, coisa linda. Né? E ali nós temos várias lideranças religiosas, de vários segmentos, onde nós nos reunimos, existem encaminhamentos durante todo o ano, e um orgulho para nós, que o nosso trabalho tão sério, né? Hoje o nosso coordenador está na CNBB. Né? Ah, que maravilha! Padre. Olha, eu queria, inclusive, meu povo, lembrar para vocês, observem que não é somente a prática ritualística, mas é sobretudo com esta prática que lida com a natureza, que respeita o divino, que cultua o divino, que acolhe a todos. Eu sou testemunha disso. Não quer saber se você é rico, é pobre, se é branco, se é negro, se é hétero, se é homo, enfim.
e os projetos sociais para a comunidade. Se você, católico como eu, quer conhecer, vamos comigo, vocês vão ver quantas crianças tem, como é que é desenvolvido o projeto. Por isso que esse reconhecimento é fundamental para o nosso trabalho. Como eu disse, que a IA, como outras, são educadoras sociais. Na prática, cumprem um papel que muitas vezes o Estado não cumpre. Então, mãe, entre outras leis, eu também tenho a lei que cria o Dia Nacional das Culturas Banto. Das culturas Banto, que foi uma sugestão do nosso estimado pai Valmir, que é da comunidade Banto, que fica, a casa dele fica em Itapecerica da Serra. Estive lá por outras oportunidades. Mas, mãe, voltando ao nosso diálogo... Tem muita coisa para se colocar, né? Para se falar, para se dialogar sobre as religiões de matriz africana. Em especial o povo banto, que foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil. E, assim, as pessoas às vezes não compreendem por que uma Yalorixá, ela tem participação, por que ela faz tudo isso? Porque ela quer participar de conselho, de igualdade racial, porque ela vai, se o lugar dela é no terreiro. Não é, e não é. Né? O papel da Yalorixá é muito importante, como você mesmo disse, deputado Vicentinho, que nós somos educadoras sociais, o terreiro é um estado dentro do estado, é um lugar de preservação da nossa cultura, da nossa culinária, das nossas vestimentas. Ai, comidas maravilhosas, pessoal. Da nossa linguagem, da dança, da percussão, né? Nós temos a nossa cultura, a nossa intelectualidade, a nossa religiosidade. Então, nós que entendemos desse universo, nós precisamos participar, porque igualdade nunca terá. Não é igual, é equidade social que nós precisamos. Muito bem. Justiça social é que nós buscamos. Igualdade de oportunidades. Isso, igualdade de oportunidades, por que não será? Eu sofri muito racismo religioso. Vamos falar sobre isso, acho importante. A vida inteira. Vamos falar sobre isso. E a Tânia, você falou sobre a situação da violência. Eu fiquei muito tocado quando, no Rio de Janeiro, uma mãe teve a sua casa invadida. Essa mãe, com 84 anos, mais de 60 anos em atividade como liderança, enfim, e chegaram armados e com armas na cabeça da senhora, fragilizada, porque por essa idade, disse a ela: você vai destruir tudo que tem aqui, mostrando os símbolos sagrados da casa. Estamos aqui em nome de Deus. E a mulher, imagine a dor daquela mulher fazendo aquela destruição. Foi uma coisa tão grave, que exigiu de nós reações. Como aconteceu agora com o pai Rick, lá em Mauá, que teve a sua casa destruída com pedras, o telhado destruído com pedra. Foi tão grave este caso no Rio, que uma semana depois, umbanda, católico, evangélico, mas evangélico verdadeiramente cristão, outras religiões, militantes em geral, foram àquela casa com equipamento, com ferramenta, e junto à mãe falaram: em nome de Deus, a gente veio aqui reconstruir. Foi um dos gestos mais belos que eu vi. A sua casa vai muita gente. A senhora tem muitos filhos. E me conte alguns exemplos para que a gente se prepare e compreenda a importância da luta, para que a existência entre as religiões não seja de concorrência, e sim de comunhão. Além dos projetos lá e desses acontecimentos, mesmo em São Bernardo, onde eu sou morador, teve casos de menino que saiu da casa vestido de branco. O pessoal na escola descobriu que ele era filho de um pai de santo, e aí obrigava o menino a rezar o Pai Nosso e a Ave Maria todos os dias de maneira constrangedora. Eu tenho um projeto de lei, mãe e a Tânia, que endurece o Código Penal qualquer
para as pessoas que praticarem qualquer tipo de racismo, seja o físico, seja o intelectual, seja das redes sociais, porque não é possível conviver com uma situação como essa. Me fale, Iá, o que você tem experimentado em termos da violência religiosa. Eu experimentei, deputado Vicentinho, uma vida inteira, né? Eu passei por diversas situações onde eu não podia me relacionar com as pessoas que eu tinha feito feitiço para ficar. Por exemplo, um namorado, uma jovem. Né? Até hoje eu me Você pode ter enfeitiçado pela beleza. Eu me casei novamente e ainda vivo isso. Eu me casei há 5 anos atrás, novamente, e passo por isso. Ela fez feitiço, então essas coisas que adoecem as pessoas de religião de matriz africana. Eu levei um projeto que chamei Ebela Bará, a força da sociedade. A força da sociedade, porque 2 netas minhas pretas descobriram ali, além do racismo pela cor, né, pela raça, descobriram que ela é de Candomblé e filha da Iatânia. Então começaram a falar assim, ela é netas, aliás, da Iatânia, a maior macumbeira, a pior macumbeira de Franco da Rocha. Oh, e ali começaram a perseguir, né, na perseguição na escola, o racismo, elas adoeceram, às vezes as crianças se fecham, e a gente precisa estar atento com as nossas crianças, né? Tive casos da mãe do filho, um omorixá, que é um filho de orixá, e fazer iniciação, e a mãe expulsar de casa, porque fala, ó, se você seguir essa religião, você não será mais meu filho. Então é muito sério, nós não podemos ter a liberdade de andar com nossos ilequés, nossas guias, as nossas indumentárias que são tão lindas, por isso que eu ando a caráter como uma resistência. Então é terrível, nossos terreiros são apedrejados, carros que estacionam, às vezes as pessoas vão lá e cortam pneus. Eu já presenciei de tudo, deputado. Então nós temos que ficar atentos, sim, com proposta de política pública e com quem está realmente tem compromisso com a nossa religião. Porque eu admiro, você se declara cristão, e nós sabemos, né, que é católico, aliás, e está ali focado sempre nos direitos humanos, na proteção desses espaços, um homem preto também, nordestino, isso é importante, porque a xenofobia, hoje em dia nós temos várias situações que a CAFRO atua também, né, com o direito das pessoas com deficiência. O candomblé é uma religião que mais acolheu LGBT, e aí mais uma acusação. Mais uma acusação que as pessoas LGBTs, elas são vítimas do demônio do candomblé, e na realidade nós acolhemos ali essas pessoas com todo carinho e respeito. Sofridas, violentadas também. Então, olha só esse universo que é o candomblé. Então, contra o racismo, vá conhecer o terreiro, né? Se dê a oportunidade, porque o preconceito, ele vem antes do conhecimento. A criança desse lugar, a criança, ela reproduz o racismo do adulto. Então isso é muito sério. Os espaços, a educação, a porta da educação é importante. Nós temos lá um projeto que é Jogando para o Futuro, dentro da porta do esporte, porque eu adoro futebol, né? Eu sou Yalorixá, mas eu sou um ser humano. As pessoas precisam entender que nós somos seres humanos, que nós pagamos impostos, então temos que lutar pela garantia dos nossos direitos. Então nós temos lá Jogando para o Futuro, onde nós levamos um time de veteranos, porque o etarismo, né, as pessoas acham que as pessoas estão com uma idade, melhor idade, e não podem produzir. Na realidade, temos mais experiência. Então, levamos lá um time de veteranos, um time de LGBT, um time de mulheres, um time de PCDs. Isso é acolhimento. Isso, levando nesse projeto informações sobre os tipos de deficiência. Porque as pessoas não sabem, elas precisam entender. Então, todos os nossos projetos, nós levamos profissionais da saúde, da educação, fazemos rodas de diálogo, mesa de diálogo, para trazer melhores e maiores informações sobre tudo isso, sobre o racismo, sobre o feminismo, o machismo, quanto o ano mal começou e quanto o índice de feminicídio aí aumentando, avançando. Então, o terreiro, eles têm o compromisso, é o Estado dentro do Estado, que a gente está ali sempre atento,
nessa movimentação negativa, né? Que Sim. é a discriminação, o preconceito. Sim, a mãe disse que eu sou cristão, sim. Eu sou católico, inclusive ontem eu participei de 2 missas. Uma foi pela manhã, na igreja de Nossa Senhora Aparecida, momento em que nós participamos da missa dos aposentados. Eu sou um lutador em defesa dos direitos dos aposentados, sobretudo os nossos irmãos que ganham mais do que o salário mínimo, que deveria ter um reajuste mais digno. Nós estamos lutando por isso, entre outros direitos. Eu tenho projetos para que pensionista receba o que recebia antes, a integralidade do salário do cônjuge, que os convênios não aumentem abusivamente para os idosos, e um projeto de lei lá que trata do aposentado. Pela lei hoje, o aposentado que se acidenta, ele tem 25% a mais da sua aposentadoria quando ele é imobilizado, para ter um cuidador, para ajudar no cuidador. Agora, aquele que se aposentou bem, mas adoeceu depois, não tem esse direito. Meu projeto assegura isso. Então eu fui nessa missa. Fui também na missa da minha paróquia, paróquia São José. Mas também vou nos lugares, em qualquer lugar. E eu às vezes eu fiquei bravo no plenário da Câmara, porque eu não conheço, desculpe, os deputados que defendem o direito legítimo à manifestação da fé, como eu tenho defendido. Tem gente até que pensa que eu sou das comunidades matrizes africanas, que seria uma honra para mim. Mas a minha tradição, desde o sertão, a minha terra, meus pais, não é? E estou dizendo isso para dizer que como a gente faz isso com carinho, com amor, com compromisso. E olha, pessoal, e nestas casas, não é porque eu sou deputado não, porque antes disso, visitar essas casas, a gente é recebido com tanto carinho. E você sabia o que quer dizer macumba? Tem gente que pensa que macumba é fazer um mal a alguém. Macumba é um instrumento desse tamanho de bater. Por que é que o samba usa tantos instrumentos de bater, que é a percussão? Porque na África, até o filme de Tarzan mostram isso, comunicação e eles mantêm essa tradição, como o nosso povo também mantém. Então tudo são palavras preconceituosas. Isso é muito sério. O que a mãe está contando aqui é de uma importância tão grande. E as pessoas têm medo. Tem 2 tipos de pessoas. Tem aquelas que têm medo porque lhes falaram, é como a questão do racismo. Criança não é racista. As crianças brincam, se abraçam, até que vem um pai frágil, que é um pai fraco, e fala, cuidado com aquele negrinho. E tem outro racismo de que não ouvi falar, não quero nem saber. A gente está despreparada quando pensa assim. O papel exercido por essas autoridades, ela é tão importante como qualquer uma outra religião. E não engana ninguém, apenas manifestam a fé baseada na natureza. Por isso, essa questão da lavagem, do meio ambiente, eu estou apenas reforçando o que a nossa mãe acaba de falar. Mãe, seus filhos em Franco da Rocha, mande seu abraço para eles. É gente de onde? Só de Franco da Rocha? Não, eu tenho filhos em vários lugares, em Sergipe, né, em outros lugares no sul, em vários lugares aqui tenho filhos, né? Então eu comecei a minha vida muito cedo, no candomblé é natural, iniciação de crianças, né? Mas assim, é um outro diálogo muito importante, né? Porque temos também que ocupar os conselhos tutelares, que às vezes vêm com uma atuação, né, negativa por conta de tudo isso, mas lá o terreiro é um espaço onde a criança aprende a respeitar a ancestralidade, pedir bênção a respeitar os mais velhos, né? Onde vai entender a história de África, onde vai agradecer pelo alimento. Então, em todos os lugares e espaços religiosos, deputado, tem pessoas despreparadas, né? Psicologicamente, em primeiro lugar, tem pessoas mal educadas, seja no candomblé, né? Qualquer outra religião. E nós estamos falando de ser humano, aí nós estamos falando de outra situação. Agora, quando fala de religiosidade, a nossa religião é muito linda, acolhedora, e em todo espaço você aprende o bem e o mal.
Mas aí colocam, nos culpam de toda má sorte, de tudo que é negativo, e alguns segmentos são academias, sim, de ódio, né? 24 horas falando que a mãe do encosto, a mãe de santo, ela é culpada, né? Que as divindades são culpadas de toda a má sorte das pessoas. Mas isso é uma questão de segmento, de mente, né? E de educação. Aliás, é bom que me desculpe, mas te interromper, só para dizer o seguinte: se você vai numa comunidade evangélica ou vai numa comunidade católica, dependendo da concepção, você vê as pessoas ali se manifestando, vibrando, dançando, incorporando o espírito, não é isso? Deus está acima de tudo isso, não é? Nas religiões matrizes africanas é comum a incorporação dos orixás, que você pode chamar de anjos, você pode chamar de entidades do bem que promovem. Isso é uma coisa muito normal em quem tem fé. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Esses dias, na festa de Iemanjá, lá em Santos, lá a nossa querida Sandra Santos, que é a presidente da AOESP, Associação Estadual da Umbanda, passaram um perrengue danado lá. Por quê? Porque tinha ali mais de 10 mil pessoas, várias casas, vários terreiros do estado inteiro e fora do Brasil. A prefeitura, lamentavelmente, não deu água, não deu luz, não deu segurança, coisa triste, desrespeitando aquele inciso 6º que diz que tem o direito à manifestação e à proteção. E eu levei uma pessoa para ir comigo, né? Por coincidência, irmã da minha filhinha Luana, por parte de mãe, a Tatiane. E a Tatiane é evangélica, ela ficou tão impressionada. Falou: Vicente, eu nunca vi uma coisa tão bonita. Tão linda. Um abraço, um carinho, Isso. a manifestação e com aquela lua. Então, quer dizer, você precisa conhecer. Precisa. E como você falou, mãe, às vezes, claro, eu tenho todo respeito a todas as comunidades, mas não tem coisa mais constrangedora do que você chegar numa casa religiosa e a pessoa dizer: você tem que ser dessa religião. Imposto, Você tem né? que ser. Isso não pode, pessoal. A fé é uma coisa muito que temos que respeitar. Inclusive as pessoas que são ateias. Temos que respeitar. Sim. Então, mãe, quero que Porque às vezes a parabenize. pessoa não tem, desculpe, a pessoa não tem uma religião, aproveitando o gancho aí da sua fala, não tem uma religião, mas ela tem consciência. Sim. Consciência do que é certo e do que é errado. Estamos falando das origens das cabeças, que é tão importante, né? Nossa essência, nossa cabeça. Cuidar dessas cabeças. As pessoas precisam ter consciência, ter respeito. E tem gente, né? mãe, que faz mais bem às pessoas do que determinadas pessoas da Isso. igreja. Eu tenho aqui o exemplo do Wagner Lindo, foi nosso grande vereador em São Bernardo, ele era ateu. Eu participava da pastoral operária, tem a missa do 1º de maio, e eu dizia: Wagner, você é muito mais, nesse caso, Eu acredito. é muito mais, eu falei cristão, porque Jesus Cristo porque- é uma sim. referência de vida. Você é muito mais cristão do que certos cristãos. Então, por esse motivo, todo cuidado. Mas, mãe, continua, porque a palavra é sua, o momento é seu. Então nós viemos ao mundo, aqui no Aie, na Terra, para contribuir com tudo. Então, Xangô é o nosso rei, né? Também em exercício dentro da religiosidade. Xangô é a santidade máxima. Xangô, para nós de Queto, o rei é Odé, Oxóssi, que é o senhor da caça. Oxóssi. Mas nós estamos falando de território. Sim. Mas Xangô, ele é o rei em exercício, é o rei, o orixá rei que comanda a justiça, a balança. Os 6 que absolve, os 6 que condena, 12, Egila Sheborá. Então, temos que respeitar o poder público, a justiça, andar de acordo com a justiça e também participar, né? Fiscalizar, levar as nossas propostas. Então, por isso que uma Ialorixá e um Babalorixá, eu falo de Iá porque eu sou mãe, né? Precisa
participar, sair de dentro do terreiro e participar de proposta de política pública, Olha estar aí. atento, isso é muito importante. E fortalecer. Existem muitas Ialorixás que têm aí mandatos, participam de mandatos antirracistas, né, direitos humanos. Tem vários amigos que participam, que ocupam esses espaços, que é importante. Eu, como Iá, não acho que é o meu lugar estar num cargo político de vereança, de deputada, mas num cargo de um mandato de interreligioso, antirracista. Eu acho que as pessoas, acredito que precisam ocupar, e as pessoas pretas precisam estar atentas para ocupar esses espaços. Mãe querida, eu quero, neste momento, o tempo aqui parece que nós nem percebemos o tempo passar, energia, movimento. não é? Eu quero deixar muito claro, mãe, que a sua presença enriquece a cada um de nós. Que os meus irmãos católicos, meus irmãos evangélicos, meus irmãos da comunidade muçulmana e de todas as outras religiões, meus irmãos da comunidade judaica, de todas as religiões, saibam que nós somos iguais e nós temos o direito a manifestar nossa fé. Que arrogância a gente imaginar que o Deus para nós é o Deus só de 2000 anos atrás. Antes desses 2000 anos, na África, que é o primeiro continente de onde surgiu a humanidade, ali se manifesta a fé. E essas religiões é um presente para o Brasil. O povo escravizado que veio, manteve. É Oxalá, é Zambi, é Olorum, seja lá o nome que seja dado. É a prática da fé e a prática do bem. Mãe, obrigado. A palavra é sua. O que a senhora quiser falar, pode falar para quem está nos vendo. Aqui estão nos vendo os operários, pessoas de outras religiões, empresários, militantes em geral, enfim, quem quiser ouvir coisa boa. A palavra final da nossa querida mãe é a nossa querida Iá. Vamos chamar assim, nossa querida Iá Tânia. Né? Então, as considerações finais, eu deixo um abraço. Agradeço pelo convite, porque a todo momento que nós somos convidados e podemos nos expressar, falar, porque nos foi tirado esse direito. Então, por isso que eu venho com a força, porque nós não podemos nos calar, devemos trazer informações sobre as nossas movimentações culturais, sobre tudo que é nosso. E agradeço, deputado Vicentinho, muito axé na sua jornada, viu? Que Mãe Iemanjá, o seio do mundo, que ela, essa matriarca, possa abençoar a sua vida abundantemente. Quero deixar um abraço para toda a comunidade de Franco da Rocha e do Simbaju, os 5 municípios ali adjacentes, toda São Paulo, a Bahia, Salvador, né? O nosso axé, os nossos parentes. Em breve estou lá também, movimentando algumas coisas lá. No interior de São Paulo, tenho filho de santo em Tatuí, na cidade, no interior. A todas as periferias, todas as quebradas, onde tem as expressões do samba, do funk, né? Não apoio algumas letras, algumas, né? O que é democrático. O que é democrático, mas respeito o funk, o hip hop, todas as expressões da quebrada. Deixar um abraço pro bloco Eu Sou de Axé, Opa. que eu sou rainha esse ano, né? Que aqui maravilha. na Rua Augusta, no dia 16, às 14 horas, e homenageando nossa mãe Oiá, em Ansan, que é uma mulher que se movimenta bastante. Deixar um abraço para toda a comunidade da Paróquia da Paradinha, da Diocese de Bragança Paulista, todo o nosso grupo, o Rosne, que é do Islã, né? Várias expressões ali religiosas, enfim. Se eu esquecer de alguém, que seja um bom ano de coração, que possamos manter um ponto de equilíbrio para suportar o racismo e vencê-lo, né? De alguma forma, tentar aí avançar. Assim, eu quero agradecer o povo da Bahia, porque foi na Bahia que eu recebi um prêmio pela luta que eu tenho feito em defesa do direito à manifestação das comunidades de matriz africanas, que foi através do que você conhece muito bem, é seu vizinho, do nosso querido pai Walter de Odé. Sim. Ele me levou até lá, eu fui
premiado. Meu abraço para você, pai Walter, e quero te fazer uma visita, mãe. Obrigado, pessoal. Viva Iemanjá. Odoiá. Odoiá. Axé. Obrigado. Você assistiu Papo Reto com Vicentinho, o podcast da Dignidade.